Olá, meus amores, né? Fechando aí mais a nossa semana do mês de junho. E assim, com muita alegria, parabenizando vocês, meus alunos, por mais essas nossas conquistas, né? De estarmos aqui com o privilégio de estarmos encerrando o mês de junho com louvor e agradecendo principalmente, né, ao Papai do Céu pelas nossas vidas e por estarmos aqui trabalhando, produzindo, estudando, tendo mais conhecimento, né, focando mais aí na nossa rotina escolar. Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre o capítulo 8, Crônica. Lembram disso? E aí falamos que crônica é uma narrativa curta, não é? Uma linguagem bem bacana, uma linguagem mais coloquial, porque nós vamos falar do nosso dia a dia, uma linguagem do cotidiano. Então a gente tem um espaço reduzido, a gente pode ter personagem ou não. E lá na nossa primeira proposta, nós falávamos sobre a questão do texto, né? A última crônica. E hoje nós vamos dar continuidade para eu poder explicar as propostas seguintes, que vem a proposta 2 e a proposta 3 do nosso livro de produção. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho descer aqui, né? Eu quero falar da crônica esportista, ou seja, a crônica dissertativa, não é? Por quê? Porque essa crônica esportiva, ela vai trazer um gênero esportivo e específico de quê? Do jornalismo, onde nós vamos tratar assuntos referentes a esporte. E dessa forma, como nós vamos narrar e informar sobre o cenário esportivo aos seus leitores e espectadores. Por que isso, Dionísio? Porque nós falamos nas aulas passadas, eu vou dar uma subidinha aqui, para lembrarmos um pouquinho que eu disse aqui para vocês, olha, que nós tínhamos, né, aqui algumas classificações. Lembra? Eu falei da lírica e eu falei da humorística, da crônica e ensaio, até dei o exemplo que é muitas do que vem acontecendo aqui, agora quando a gente começa a ler nas redes sociais, né, o que está acontecendo no nosso dia a dia. A filosófica, né, que é a partir de um fato ou evento, e aí nós temos a jornalística, certo? E essa jornalística, que a gente também não pode fugir das principais características, que continua sendo uma narrativa curta, uma linguagem simples e coloquial, poucos personagens, espaço reduzido e os acontecimentos do dia a dia que eu acabei de explicar. Bom, com isso, nós entramos na nossa crônica dissertativa, que aí eu quero trabalhar com o quê? A crônica esportiva, por se tratar de um gênero esportivo. Então, vamos prestar atenção nas nossas propostas de hoje. Então, diz assim, proposta 2. Leia o texto a seguir, Medo da Eternidade. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando era muito pequena, ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e saímos de casa para a escola e me explicou. Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba, parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa, que representava o elixir de um longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais.
E eis-me que com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do que já começara a me dar conta. E com delicadeza terminei, afinal, pondo o chicle na boca. E agora, o que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca! O adocicado do chicle era bonzinho e não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquela puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto, e a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como quem tem diante da ideia da eternidade ou de infinito. E não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era aflição, enquanto isso eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais, e atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão da areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, fingindo espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela nunca acaba. Mas a gente às vezes perde. E até de noite a gente pode ir mastigando. Mas, para não engolir no sono, a gente prega o chicle na cama. E não fique triste. Um dia lhe dou outro. E se você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara, dizendo que o chicle caíra da boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Na crônica, a escritora parte dos episódios cotidianos, podendo oferecer leveza e simplicidade para os assuntos mais complexos, como acontece no texto apresentado, no qual uma ação aparentemente banal adquire grandeza e singularidade. Pensando nisso, escolha uma situação que você viveu ou presenciou e transforme-a em tema de uma crônica. Produza o seu texto de modo a emocionar o leitor com a sensibilidade do tema, que no caso aqui o leitor será eu, certo? Bom, e aí eu trago aqui, para a gente ter o entendimento, a nossa proposta 3. Então, na proposta 2, eu quero a crônica lírica. Voltando lá na nossa aula passada, a lírica em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo, tá bom? E agora, na nossa proposta 3, que é a crônica jornalística e esportiva, que eu vou explicar. Na proposta 3, a crônica esportiva se faz presente em muitos jornais pelo mundo. Leia a seguir a primeira crônica de Nelson Rodrigues sobre Pelé. Aí a galera aí, os meninos, né? Escrita em 8 de março de 1958. Depois do jogo americano, do jogo América versus Santos, seria uma crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura, e que meu confrade Alberto Laurence chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes, né? E uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais, e disse-ia um rei, e não sei se lear, se imperador Jones e se etíope, racionalmente perfeito, de seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma,
Ponho-me em qualquer rancho e sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. Veja o que ele fez. Outro dia, já no referido América versus Santos, enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, 4 gols em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou a América, monopolizou o placar. Ao meu lado, um americano doente, né? Vá jogar bem assim no diabo que o carregue. E de certa feita foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé não. Olha para frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. E vem-lhe o encalço ferozmente o terceiro, e que Pelé corta sensacionalmente. E numa palavra, sem passar a ninguém e sem ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra, até que chegou o momento em que não havia mais ninguém para driblar. Não existia uma defesa, ou por outra, a defesa estava indefesa. E então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encapaçou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer um gol assim não basta apenas o simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, certeza, otimismo, que fez de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta. E põe-se em cima de tudo e de todos, e acaba intimidando a própria bola, que vem aos seus pés como uma lambida docilidade de cadelinha. Hoje, até uma cambachirra sabe que Pelé é imprescindível em qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá de ninguém e há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. E não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos, sim, amigos. Aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Com base nessa crônica e em pesquisas de outros textos desse gênero, redijam uma crônica esportiva que trate do seu esporte favorito. Ah, já até sei, né? O que eu vou receber de coisa aí do Flamengo. Muito bem. Então, galerinha, está aí mais 2 propostas, lembrando que essa é lírica, e aí eu vou colocar aqui mínimo de 15 a 20 linhas, ok? Opa! E aí, nessa daqui, a mesma coisa, tá bom? Também vamos fazer mínimo de 15 a 20 linhas para ficar uma coisa bem bacana, tá? Aguardo aí as propostas de vocês. Tenha um ótimo final de semana, um belíssimo final do mês de junho e até em breve. Rapidinho, o tempo está passando e juntos estaremos novamente. Um grande beijo. Até mais.